Enfim, One Piece ganhou sua adaptação em live action. Nesse vídeo eu vou comparar e apontar as diferenças entre a série da Netflix e o material original. Então fica o aviso que tem spoilers e a partir de agora deixa já o like que isso ajuda demais esse vídeo chegar a mais pessoas. One Piece, que foi criada pelo Eiichiro Oda, que também está envolvido com essa adaptação da Netflix, começou a ser publicada no dia 22 de julho de 1997. De lá pra cá, são mais de 1000 capítulos o mangá e mais de 1000 episódios o anime, ou seja, é bastante coisa. Logicamente, a série da Netflix nessa primeira temporada se foca na saga East Blue, que é o começo dessa história toda. Só que isso no mangá já toma bastante tempo, porque são 100 capítulos mais ou menos, se eu não estou enganado, o que compreende todo esse blocão de mangá de One Piece que está aqui atrás, ó. Basicamente tudo, até o 11 é certeza, o 12 é só uma parte do 12, e em relação ao anime são acho que 61 episódios, o que dá mais de 20 horas de duração. Então já era um desafio muito grande da série, da Netflix, condensar tudo isso para conseguir fazer essa adaptação em 8 episódios e mais ou menos 7 horas e meia de duração. E veja bem, eu não sou uma pessoa preciosista no termo de adaptação, de tem que ter isso, tem que ser quadro a quadro. Tá tudo bem se a essência se manter da obra. Eu acho que o One Piece, de uma maneira geral, a série live action, consegue manter essa essência, tendo diferenças, tendo cortes, e eu acho que talvez o ponto que melhor exemplifica isso que eu quero dizer é a parte do restaurante lá do Sanji, que é o Baratie. Porque no mangá a gente tem a Nami fugindo, o Don Krieg aparecendo, o Mihawk vindo atrás, o Zoro enfrentando o Mihawk, ele junto com o Zop se separando do Luffy depois que ele perde para irem atrás da Nami, enquanto que o Luffy fica para trás para enfrentar o Don Krieg e tentar trazer o Sanji ali para dentro do bando. É bastante coisa acontecendo meio que tudo ao mesmo tempo. A série da Netflix, por sua vez, ela reduz bastante essas coisas e mudam acontecimentos de ordem. Primeiro que a gente tem o Mihawk enfrentando o Don Krieg brevemente e derrotando ele para mostrar o quão incrível ele é, e aí depois ele vai ali pro restaurante atrás do Luffy. E aí ele enfrenta o Zoro e cria-se todo um drama do Zoro estar entre a vida e a morte. E a série aproveita esse momento que não tem o Don Krieg e traz outros personagens para esse momento que no mangá eles não aparecem, como é o caso do Bug, mas principalmente do Arlong, que acaba sendo meio que o grande antagonista de uma maneira geral dessa primeira temporada. Ele meio que ocupa esse lugar ali, que seria do Don Krieg no final das contas, ele enfrenta e derrota o Luffy e aí a Nami vai embora junto com ele. E de novo, eu não acho que isso seja necessariamente um problema porque é uma adaptação, então tem que ter algumas mudanças, alguns cortes para contar a história no tempo que eles têm. Mas uma coisa que eu acho que a série consegue fazer muito bem, que para mim é presente no mangá, é a forma de mostrar como esse mundo é vivo e as coisas continuam a acontecer, por mais que a gente não esteja acompanhando fixamente aquilo, no sentido de que o mangá, a gente acompanha a perspectiva do Luffy e do bando dele. Até onde eu tô lendo no mangá é muito isso, eu não tô em dia ainda. E de vez em quando a gente tem um pouco fora desse sentido, mas principalmente nos entrecapítulos dessa edição que a Panini vai lançando, que tem as ilustrações que a gente acompanha pequenas histórias. Então, na saga East Blue, a gente acompanha o Bug após a derrota dele para o Luffy, e principalmente o que eu acho mais interessante é a questão do Kobe com o Mappo no diário de esforços deles, que eu sinto que a série pega isso e cria toda uma trama paralela à do Luffy dentro da série para acompanhar o Kobe e o Mappo se tornando cadetes do Garp, que é o avô do Luffy, que quando eu comecei a ver a série, eu falei, nossa, vão segurar essa informação provavelmente até o final da temporada, né? Só que eles revelam até cedo, mas de qualquer forma, isso é um outro elemento que ocorre no mangá lá na frente, é no capítulo 400 e alguma coisa. E aí aqui na saga East Blue já trazem o personagem, já apresentam ele, que ele nem aparece direito, e já falam que ele é o avô do Luffy. Indo até além, dão muito mais espaço para o Garp dentro da série logo nesse início, porque já mostra ele presente ali na execução do Gold Roger, mostra ele conversando com o Zeff no Baratie sobre a nova geração que não existe no material original, assim como no clímax do último episódio dele enfrentando o Luffy. A princípio, quando eu vi essa questão do Garp como um antagonista para a história, eu confesso que eu não gostei muito, porque o personagem no mangá ele é tão divertido, dele ser tão fanfarrão, de aparentemente não levar as coisas tão a sério, mas conforme a série foi passando,
eu passei a gostar da forma como é trabalhado, o sentido dele querer parar o Neto, mas ao mesmo tempo ele ser um mentor pro Kobe, e o Kobe meio que se tornar pra ele aquilo que o Luffy deveria ser. Isso tudo eu achei muito legal da forma como a série desenvolveu. E pensando nisso, da série trazer esse elemento do Garp quanto avô do Luffy para agora, sendo que é lá no 400 e pouco, uma outra coisa que eles fazem também nisso é relacionada ao Baroque Works, que é esse grupo que só vai aparecer pro Chapéu de Palha quando eles entram na Grand Line. E aqui na série já trazem logo para esse começo dele com o Zoro, que é uma coisa que é citada en passant brevemente ali quando o grupo é realmente introduzido. Aqui eles mostram isso meio que já para preparar o que vai vir mais pra frente, que é uma coisa que eu acho assim incrível no mangá, como ele vai costurando tudo e, como eu disse, as coisas continuam a acontecer, é um universo que está vivo. Então, quando eu tô lendo, quando comecei a ler, tinha uma coisa assim, tá, beleza, segue a história lá pra frente, esse personagem, essa situação, esse acontecimento é citado, esse personagem volta e fica, caramba, trouxeram é complicado, trouxeram isso de volta, isso tudo eu acho muito legal, e a série meio que consegue fazer isso também. Porém, uma grande diferença que eu senti está relacionado ao tom das obras, porque eu vejo muito o mangá como esse shonenzão que ele é muito engraçado em diversos momentos. É uma história que se leva a sério, mas o Luffy e algumas situações são muito cômicas. E eu sinto que parece que o live action ele tenta se levar muito mais a sério do que exatamente ele precisava, talvez nessa sensação, nessa perspectiva de somos live action, então não tem que ter tanta comédia assim, a gente tem que levar as coisas mais a sério, tem que ter o drama e tal. O mangá tem o drama também, só que ele tem muito da leveza, do humor, e eu sinto que o live action, a série da Netflix, ela tem uma certa leveza, mas a comicidade em si, o fator cômico, eu acho que se perde um pouco. E uma outra coisa que se perde, isso eu tô falando muito sobre o mangá, mas eu vejo muito pela perspectiva do anime, é que o anime é colorido. E o live action, ele é muito mais escuro, parece que falta um pouco de cores vivas para essa história que ele está querendo contar, que tem esses elementos fantasiosos tão interessantes. E até mesmo no sentido de escopo. Eu acho que a série, ela constantemente, ela tá se segurando, enquanto que o mangá e o anime, eles extrapolam. A série, ela se contém muito, até talvez por uma questão orçamentária, deles não terem dinheiro suficiente para isso, mas me incomoda como muita coisa dentro da série se passa de noite ou em lugar fechado, principalmente as grandes lutas. A gente tem o Luffy contra o Bug, é dentro do picadeiro lá, dentro do circo. A gente tem o Luffy contra o Koro, é dentro da mansão. A gente tem o Luffy contra o Arlong, é dentro daquele lugar. Meio que tudo fica condensado e fechado em lugares escuros e eu não achei isso muito legal, confesso. Se você curtiu e pra você tá tudo bem, deixa aí nos comentários pra eu saber. Mas como eu disse, talvez seja realmente essa questão de não ter o dinheiro suficiente para contar essa história da forma como eles idealizaram. E nesse processo, eu acho que talvez quem mais sofra com isso é a parte ali de Orange Town, que tá o Bug, porque no mangá a gente tem toda a questão da vila, tem o arco do Show ali, que é um cachorro que é uma coisa extremamente triste. Eu lembro que quando eu li o mangá pela primeira vez, quando eu era bem novinho, aquilo me deixou muito triste pelo cachorro e o que ele fazia e tal. E aí isso é cortado na série. E não que eu sinto falta exatamente, porque, como eu disse, a série precisa cortar coisas para contar a história de uma maneira mais focada, só que são esses elementos que servem para construir esse mundo como um todo. E os arcos que a gente vai acompanhando do grupo do Luffy ao longo de cada uma das ilhas que eles vão parando, e parece que indo tirando isso, tira parte da carne do que é One Piece de fato. E nessa de mudar coisas do lugar, uma das que menos funcionaram pra mim foi onde colocaram o flashback do Zoro. Porque eu entendo o momento de superação do personagem, ele tentar sair do poço, onde ele tá e tal, literalmente falando. Só que a forma como isso é colocado na série, em conjunto com toda a história do Usopp, tira a força do Usopp em si, que deveria ser o momento da ilha do Usopp pra gente conhecer sobre o personagem, o passado dele. Isso meio que perde um pouco de força porque ele tá tendo que dividir isso com a parte do Zoro. Outra dessas mudanças que eu já citei nesse vídeo é a forma como a Nami vai embora ali para encontrar o Arlong. Porque no mangá, desde o momento que ela aparece, ela é aquela personagem ladra meio duvidosa que não dá para acreditar nela, porque parece que ela vai te passar a perna a qualquer momento, o que cria quando você tá lendo essa sensação de putz, ela foi embora e deixou o Luffy e a galera para trás, mas o Luffy vai atrás dela mesmo assim. Enquanto que na série, claramente muda um pouco a personalidade da personagem nesse sentido, porque quando o Arlong aparece, ela vai embora junto com
com ele, não é exatamente porque ela não se importa com aquele bando, é muito pelo contrário, fica claro que ela tá tentando salvar o Luffy naquele momento e por conta disso ela vai embora junto com ele. No caso, o Arlong. O que traz pra mim a maior diferença entre o mangá e a série, que é a questão de ritmo relacionado à passagem de tempo. Porque o mangá, ele tem o tempo que ele quiser para contar essa história. Então cada ilha tem toda que é um ciclo meio repetitivo de One Piece no final das contas, na estrutura que a história é contada. Chega numa ilha, tem um problema, tem pessoas que moram ali, e a gente vai passando um tempo com essas pessoas, com essa ilha, com esse problema, até eles resolverem e partirem para a próxima. Então, isso cria um senso de desenvolvimento, de conexão entre esses personagens. Você entende que tá passando um tempo e as amizades ali estão se fortalecendo conforme eles estão lutando e passando por adversidades. Já o live action, por sua vez, ele acaba tendo que condensar muitas coisas para a história acontecer logo. E aí, por consequência, eu sinto que esse sentimento, essa sensação de conexão, de broderagem ali, do bando, não soa tão natural. Tem certos momentos na série que a forma como eles falam ali de que eles são amigos e tal, faz parecer que eles já estão nessa jornada há algum tempo juntos. Só que nem a narrativa, nem a edição fazem questão de ressaltar isso pra gente. Então parece que além do fato deles falarem, eu não sinto exatamente a construção disso. Uma coisa que me vem à mente quando eu falo isso é Game of Thrones, que também tem um material original, os livros, que é algo gigantesco. E a série, as primeiras temporadas da HBO, tinham um ritmo mais cadenciado, que as coisas pareciam que eram morosas, que demoravam para acontecer. E aí de uma temporada em diante, que eu não vou lembrar qual é, as coisas começaram a ir muito mais rápido. E eu sinto que o One Piece talvez careça um pouco disso, ele tem um ritmo, eu não sei se eu diria exatamente mais cadenciado, mas que você sentisse essas relações desses personagens se apurando e eles se conectando mais ao longo da temporada. E não somente pelo fato deles falarem, parece que fica muito mais isso, daqui a gente vai pra cá e daqui vai pra cá. E aí parece que um pouco dessa paciência necessária para a construção desses personagens e dessas conexões se perde. Só é curioso que mesmo adaptando a saga de East Blue, a série da Netflix, deixe de lado o final dessa saga no mangá, que é o Logtown, que é justamente o que abre toda a história e aparece no começo da série, que é a cidade onde o Gold Roger foi executado. Essa parte no mangá, na minha perspectiva, ela funciona quase como um epílogo para o que a gente acompanhou de East Blue, deles se preparando para irem para a Grand Line. Mas eu sinto que talvez a série queria fechar ali no navio com os 5 fazendo toda a questão dos sonhos deles, e aí cortaram isso. Mais curioso ainda é que toda coisa do sorriso do Luffy, que remete ao sorriso do Gold Roger, dentro do mangá ocorre justamente nessa parte em Logtown, que o Luffy tá prestes a morrer e ele sorri e ele não morre, só que aí o Smoker consegue ver ali no sorriso do Luffy algo parecido do Gold Roger, que pra mim é um dos primeiros momentos, não o primeiro, mas é um dos grandes momentos que eu lembro quando eu comecei a ler One Piece. Eu fiquei, caramba, que incrível esse momento, meu Deus do céu! E aí na série colocam isso ali relacionado com o avô do Luffy, que também é bacana, mas não teve o mesmo peso que teve pra mim quando eu tava lendo o mangá. Mas tendo colocado isso na série relacionado ao Garp, eu imagino que não vai ter exatamente a mesma coisa dentro do live action, mas o Smoker provavelmente vai aparecer, já que ele apareceu na última ceninha dessa primeira temporada. Dito tudo isso, quer dizer que eu não gostei da série depois que eu comparei ela com o mangá? Não, eu diria que eu achei a série bacaninha, com potencial de melhorar muito no futuro de próximas temporadas. Porque eu acho que tem algumas coisas que não funcionam muito bem, relacionado à parte técnica mesmo, à sequência de ação, acho que falta uma coreografia melhor, tem alguns momentos que são meio artificial, mas dado que a gente que gosta de anime, mangás, é tão carente de uma boa adaptação em live action, One Piece, pelo simples fato de não cagar tudo, já torna ela ótima em vários sentidos. Mas isso não necessariamente quer dizer que ela é perfeita. Mas dentro daquilo que ela se propõe, essa primeira temporada funciona no principal, que é manter a personalidade dos seus personagens principais, sobretudo do Luffy. O Inaki Godoy carrega muito dessa série com o carisma gigantesco que ele tem, que também é uma característica muito marcante do Luffy. Eu acho que isso eleva um pouco mais a série do que apenas ela é no final das contas. E você, o que você achou da série? Você gostou, não gostou? Você acompanha o mangá? Deixa aí nos comentários para eu saber, vamos trocar essa ideia, porque esse meu lado otaku quer saber sobre isso. Assina o canal para fazer parte da comunidade, caso você ainda não tenha assinado. O joinha, como eu já disse, ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente!